Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais aqui na Igreja Boa Esperança, setor 2, cidade Parnamirim. Temos nosso pastor coordenador, pastor Francisco de Assis, estou aqui ao lado do professor também, e também superintendente da Igreja da Escola Dominical, professor Diego, onde estaremos aqui trazendo para você mais uma porção das lições bíblicas dominicais, dando continuidade aqui a esse trimestre, onde estamos falando sobre a Igreja dos Gentios, a igreja que se iniciou ali de maneira institucional, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e com a saída da Igreja de Jerusalém para pregar a todas as nações, a todas as etnias. Meus queridos, lição de número 9, que diz assim o título: Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. Este áudio está lá em Atos, capítulo 22, versículo 15, que diz assim: Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e também ouvido. Verdade prática: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. E essa questão da oposição e do sofrimento fazia parte do contexto da igreja primitiva, que, embora vivesse intensamente com essas duas situações muito difíceis, não deixava de pregar, de testemunhar a tudo aquilo que eles ouviram e também viam da parte do Senhor. A perseguição jamais matou a igreja, jamais matará, muito pelo contrário. Na perseguição, a igreja crescia e avançava de maneira abundante, porque, como diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não podem resistir ao seu povo e à igreja. Meus irmãos, estamos aqui na leitura bíblica em classe, que é a base da nossa lição. Você vai encontrar no livro de Atos, que é o grande objeto de análise da nossa lição. Atos 21, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 40 e também 22, do 1 ao 7. Faça a leitura na íntegra da leitura bíblica em classe para que todos saibam onde está realmente ali, onde foi trazida a toda essa lição tão gloriosa. Meus queridos, entrando já agora aqui na nossa introdução, vamos lê-la para que você possa saber tudo o que o nosso comentarista extraiu e colocou aqui para a nossa meditação. Diz assim: Ao retornar a Jerusalém após a terceira viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica a Deus pelo avanço do evangelho entre os judeus e também entre os gentios. Atos 21, 19 e 20. Contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra o seu ministério, levando-o a agir com prudência e também sensibilidade pastoral. Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisões e falsas acusações, mas transforma a adversidade em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Então, por mais que o apóstolo Paulo passasse por todas essas situações, por mais que ele tivesse, humanamente falando, Diego, motivos para desistir ali, por mais que ele passasse por situações que realmente fizesse-o, talvez, refletir sobre como era realmente estar na toda aquela situação de levar a palavra em meio a muitas dificuldades, o apóstolo Paulo sabia em quem havia crido. O apóstolo Paulo sabia em quem ele havia posto toda a sua fé. Ele sabia que ele era fiel para realmente guardá-lo,
para protegê-lo até o dia que ele quisesse, que Deus quisesse. Então, o ministério do apóstolo Paulo, você veja que já passamos por todas as viagens que ele realizou em seu ministério. Terceira viagem, teve toda essa dificuldade, perseguições, acusações infundadas contra o apóstolo, tentativa de homicídio contra ele, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia em quem realmente Deus havia. É verdade. E aqui, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a prisão de Paulo em Jerusalém. O primeiro ponto é a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. O comentarista começa assim esse tópico. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movidos por ciúme e ódio. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo a lei e o templo, chegando a acusá-lo de ter introduzido um gentil em área sagrada, que no caso aqui seria Trófimo, né? Lucas registra esse episódio. Eu acho que é importante ressaltar que Paulo começa a enfrentar uma oposição muito grave em Jerusalém, mas isso não o pegou de surpresa. Momentos ou poucos dias antes, ele recebe uma profecia do profeta Ágabo que antecipa que ele vai passar por isso, inclusive a prisão. Mas aqui está, queridos, um exemplo que é muito importante para nós entrarmos nessa lição em que vamos falar sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Depois de ser advertido pelo profeta, ele não recuou, mas conscientemente seguiu para Jerusalém, sabendo que seria preso. Isso é um exemplo para nós. Então, essa situação não o pega de surpresa, ele passa a ser acusado de profanação e de ter introduzido, como já vimos aqui, um gentil em área sagrada, o que era passivo de punição. A verdade pouco importava a multidão inflamada, que o arrastou para fora do templo e tentou matá-lo. A fidelidade de Paulo mostra que o servo de Deus pode ser caluniado, mas permanece firme por confiar naquele em que crê. Então, Paulo aqui leva a efeito o que pregou, o que falou a Timóteo, o que falou em suas cartas sobre não ter a sua própria vida como preciosa. É muito importante olharmos para esse exemplo à medida em que, como cristãos, precisamos ter em nós a mesma visão espiritual das coisas. Aqui estamos de passagem e Deus tem para nós melhores e maiores promessas. Isso era o que anulava o medo de Paulo da prisão e até da morte. Exatamente. Meus irmãos, chegando agora no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, nós estamos falando sobre a prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém. Vimos a questão do templo e vamos nos debruçar um pouco mais sobre a divisão do templo, porque existiam os compartimentos, Diego, ali, né, onde cada uma espécie de pessoa poderia frequentar. Os gentios tinham espaço, os judeus tinham outro espaço, as mulheres tinham outro espaço. E ali, um não podia adentrar o espaço do outro, principalmente o gentil, no lugar sagrado dos judeus. Ok? Diz assim o nosso segundo subtópico, a divisão do templo em Jerusalém. O segundo templo possuía átrios bem definidos, ok? Locais, espaços bem definidos. O átrio dos gentios, aberto a todos, Mateus 21, 12 e 13. O átrio das mulheres, Lucas 21, de 1 a 4, registra isso. E o átrio de Israel, exclusivo aos homens e judeus, ok? E o átrio dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas internas, com avisos severos de morte aos que transgredissem essa regra de separação entre as pessoas, ok? Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo, Atos 21 e 28, e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas aos judeus. Mas aqui havia um grande problema nisso. Os judeus prezavam pela questão da tradição do templo, que não era algo ruim. Não era algo ruim. Prezar pela tradição não era algo ruim. O problema
era esse zelo tão forte para com o templo, quando eles não conseguiam zelar para com sua própria alma, da mesma maneira. Da mesma maneira. O próprio Jesus chamou esses líderes judeus de sepulcros caiados, que demonstravam para o povo ser uma coisa, mas internamente eles estavam ali realmente muito sujos. Então, é uma lição que nós aprendemos aqui, retiramos disso. Veja que importava muito mais matar uma pessoa e até mesmo por apedrejamento, né? Porque preservar a vida da pessoa, porque a pessoa transgrediu, entrou no local físico ali. Ok? Então, é uma lição que nós aprendemos, meus irmãos, com a palavra do Senhor, e que existem coisas importantes e que existem coisas que são mais importantes ainda. Jesus sempre preservou a vida, trazendo para um contexto realmente cristão toda a questão da lei e toda a sua aplicação. E é essa ótica que nós temos que analisar todas as áreas da nossa vida, através da ótica do cristianismo sempre. Exato. E no terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, nós vamos ver a intervenção das autoridades romanas. É interessante nós vermos como Lucas descreve o que está acontecendo e saber que os romanos vão intervir nessa confusão que toma conta de Jerusalém, né? No versículo 31, Lucas registra o seguinte: e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O comentarista diz assim: diante do tumulto, o tribuno romano Cláudio Lísias, que inclusive é um personagem que a história secular identifica, em meio a registros extra-bíblicos, mobilizou soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprindo a profecia de Ágabo, como nós já vimos. E aqui, mais uma vez, né, eu acho que se fosse hoje em dia, talvez muita gente diria: que bom que o Senhor me avisou, né? É livramento de Deus, né? Não vou mais para Jerusalém, vou procurar outro lugar para ir. Fugir dali. Fugir. Obrigado, Jesus, pelo livramento. Por causa da falta de clareza, né? Paulo tinha total clareza do seu ministério, do seu propósito, da sua missão e do tempo das coisas, né? Então, uma confusão tinha estourado em Jerusalém, procuravam matar a Paulo. Essa é a descrição que Lucas faz do tumulto, e esse tumulto chega aos ouvidos da autoridade romana, que aqui vimos na pessoa de Cláudio Lísias. A intervenção impede que Paulo seja morto naquela ocasião. E assim Deus preserva, né, a vida do apóstolo Paulo naquele momento. Contudo, ele é preso, como nós já vimos, e aí, Moisés, dá-se início ao desenrolar, né, dos últimos momentos de Paulo, antes da sua morte. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico. Falamos no primeiro tópico sobre a prisão do apóstolo Paulo, aquela situação toda que foi criada ali, das falsas acusações contra o apóstolo. E agora vamos ver a oportunidade, no segundo tópico, de testemunhar que o apóstolo Paulo teve naquele momento ali. Diz assim o nosso autor: Paulo pede licença para falar ao povo. Atos 21, 37 e ao 40. Mesmo algemado e cercado por hostilidade, Paulo demonstra equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Isso me fez lembrar de Estevão também. No mesmo posicionamento do apóstolo Estevão, do discípulo, Estevão, ali, onde ele também foi cercado, foi hostilizado, até mesmo apedrejado e ido à morte, mas ele aproveitou aquela oportunidade para testemunhar de Jesus, dos escritos dos profetas até aquele momento. Assim o apóstolo Paulo também fez a mesma coisa. Em vez de ele se desesperar e ter a sua vida ali como preciosa, ele usa aquele momento que muitas pessoas estavam reunidas ali para testemunhar do Senhor, e isso é uma coisa muito gloriosa. Vamos lá. Ao dirigir-se ao comandante em grego, língua franca do mundo antigo,
surpreende-o, né? Paulo surpreendeu ali o comandante romano porque falara ali em grego, ok? E ele logo viu que o apóstolo Paulo não era um perturbador ou um agitador ali, né? Ele estava sendo acusado disso ali, de agitar, de perturbar aquilo. Ele logo percebeu que o apóstolo Paulo não se tratava de qualquer um. Não era qualquer um ali que estava falando coisas ali sem sentido, mas era um homem realmente que tinha ali um arcabouço cultural muito, mas muito interessante, muito forte. Sua postura revela que um servo cheio do Espírito Santo não perde a compostura diante da injustiça. Paulo se mantém íntegro e ali firme realmente em seus argumentos, mas discerne o tempo de Deus. A serenidade do apóstolo Paulo abre espaço para a proclamação do Evangelho, ensinando que até em situações diversas podemos ser usados por Deus ali para a sua glória. O apóstolo Paulo usa aquele momento onde nós temos ali gregos, nós temos ali judeus, gentios, nós temos ali israelitas, nós temos ali comandante da guarda romana, né, um tribuno, para expandir e levar a mensagem do Evangelho. Poderia ser que o apóstolo Paulo ali tivesse seus últimos momentos naquela ocasião? Poderia. Ele poderia ser levado à morte? Poderia. Mas isso para ele não fazia diferença nenhuma. O que fazia diferença para o apóstolo Paulo era pregar, dentro e fora de tempo, a palavra do Senhor. É isso. Exatamente. E aqui nós vemos no segundo ponto, né, a sensibilidade de Paulo, né, ao lidar com as pessoas e a sua missão e a clareza com que ele fazia a sua missão e, queridos, a sabedoria do alto. Veja que ele escolhe nesse momento, né, de interrogatório falar em hebraico, né, e isso cria uma conexão imediata com o público que estava ouvindo, né? E o comentarista da lição chama atenção para um fato muito interessante. O fato dele dirigir-se a eles, que não se esqueçam, estavam o acusando, e a penalidade para a acusação de que eles estavam fazendo era a morte. Não era a prisão, não era uma penalidade menor, mas era a morte. E Paulo se dirige a ele, a esse público, com os mesmos termos que Estevão se dirigiu ao público que o apedrejaria. Irmãos e pais. Está registrado lá em Atos 7 e 2, os exatos mesmos termos, que eram uma forma de estabelecer, né, o respeito máximo. Né, irmãos e pais. Paulo inicia o seu discurso da mesma maneira. O comentarista da lição chama atenção para esses dois aspectos. Ele escolhido falar em hebraico, a língua que os judeus falavam, mais especificamente o aramaico, né, um hebraico pós-exílico, e ter tratado como um deles, né, um de seus pares, como seus conterrâneos, pais e irmãos. O comentarista conclui esse ponto dizendo: o cristão aprende que a verdade do Evangelho deve ser comunicada com clareza e discernimento, respeitando o contexto e a linguagem do público. Então, a mensagem do Evangelho, queridos, precisa ser pregada. E, olhando para o apóstolo Paulo, nós temos muito o que aprender. Percebemos que mesmo em situações de oposição, perseguição, o cristão deve manter o respeito máximo e saber que os ouvintes não são seus inimigos, mas são vítimas do pecado, e todo aquele que ainda não confessou Jesus é uma vítima do pecado, não são nossos inimigos, e precisamos entender que isso vem de uma compreensão muito clara de que Deus os ama. Assim como Deus nos amou quando éramos pecadores, Ele continua amando quem está na condição de afastado. Deus rejeita o pecado, absolutamente, não negocia com ele. Mas, queridos, não podemos esquecer, e aqui nós aprendemos com Paulo,
que o amor de Deus está sim nas pessoas enquanto ainda pecadoras. E é o que diz as Escrituras. O que vemos aqui é só Paulo vivendo aquilo que pregava. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último subtópico deste tópico 2, onde estamos falando sobre ali a oportunidade que o apóstolo Paulo teve em meio àquela hostilidade tremenda, em meio ao risco ali de morte que ele estava passando naquele momento, né? Procure imaginar essa situação. Uma única pessoa contra toda uma grande multidão. Inclusive contra os próprios comandantes romanos, que para eles não interessava nada. Para eles o interessante era colocar fim àquela turba que estava acontecendo ali, e se fosse necessário levar para a prisão, ou até mesmo a morte de alguém, isso iria acontecer. Okay? O apóstolo Paulo ali estava, humanamente falando, sozinho, porém os anjos do Senhor estavam ali com o servo dele. E nesse terceiro subtópico, meus irmãos, aqui em resumo, nós vamos ver que diante da multidão, diante de todo esse estresse ali causado por eles, o apóstolo Paulo começa, como o nosso professor Diego já falou aqui, começa a conversar na linguagem, na língua, em hebraico, no aramaico ainda, arcaico ali, com aquela multidão e começa a dar o seu testemunho de vida dele, dizendo para ele, olha, eu fui igual a vocês, eu perseguia também esse caminho, inclusive eu arrastava pessoas de dentro das suas casas, eu levava até a prisão, e começa a revelar e debruçar realmente, debruçar sobre tudo que havia acontecido na sua trajetória até ele chegar ao apostolado ali, até ele se converter, até ele ter um encontro com Cristo. Então o apóstolo Paulo narra tudo isso e diz, olha, eu fui muito mais zeloso pela religião do que vocês. Eu entendo tudo que vocês estão dizendo, eu sei disso de cor e salteado, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel, da maior escola judaica e da mais rigorosa. Eu sou fariseu de nascença. E ele, para o povo, ele mostra a sua cultura, ele mostra a sua trajetória como um grande religioso fariseu, judeu, e ali ele faz uso da proclamação da sua cidadania romana para as autoridades romanas que ali estavam, ok? Ele, como um cidadão também romano, ele não poderia ser condenado ali a um apedrejamento judeu, porque ele detinha nele essas prerrogativas que, socialmente falando, a cultura romana dava-lhe, e ele fez uso disso aí. E logo quando tomaram conhecimento que ele era um cidadão também romano, a coisa muda diante da autoridade ali romana. Ali também estava um cidadão romano que merecia ser tratado também de acordo com os costumes, a cultura e o direito romano. O nosso autor, ele aqui finalizando, diz assim, o Espírito Santo concede ousadia para testemunhar, foi isso que o apóstolo fez diante do povo, dando seu testemunho, falando sobre a sua vida pregressa, e qual a forma que Jesus havia pessoalmente revelado-se para o apóstolo. E continua aqui o nosso autor dizendo que mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do evangelho diante das autoridades. Por um lado, o apóstolo Paulo se põe diante do povo, dizendo todo o seu testemunho de vida, como ele havia sido resgatado pelo Senhor, e agora ele se coloca também diante das autoridades, dizendo, eu tenho também algo diferente que posso mostrar também para vocês, através do meu testemunho e com a minha cidadania romana e com todo o direito que ela me dá. Então, meus queridos, não foi à toa. A gente vê nesse contexto, Diego, né? Não sei se você concorda comigo, mas a gente vê em todo esse contexto aí, que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa realmente, não foi à toa que ele foi escolhido pelo Senhor. Como não é? Deus não faz nada à toa. Mas o apóstolo Paulo realmente era a pessoa com todas as características que era necessária para aquele contexto ali, para aquele momento. Então Deus escolhe o apóstolo Paulo desde o ventre da sua mãe, faz ele viver toda a sua trajetória religiosa, cultural e social para chegar a esse momento de proclamação do evangelho, tanto para os judeus como também para os gentios, com muita autoridade. Exatamente. E aí nós temos o terceiro
E último tópico, o poder do testemunho pessoal. Então, na sua defesa, nós vemos lá em Atos, no capítulo 22, o discurso que Paulo faz começa, queridos, no momento anterior à sua conversão, né? E aí ele fala sobre as suas origens, sobre o tempo que passou aos pés de Gamaliel. E aqui uma curiosidade muito importante, que Gamaliel não é apenas um personagem que os cristãos conhecem, mas a maioria dos judeus vai concordar que Gamaliel fundou uma das escolas, né, judaicas mais importantes de todos os tempos, né? Ele se compara, né, e muitos o colocam entre os 5 maiores mestres do judaísmo. Seus escritos têm relevância até o dia de hoje. Muita gente não sabe disso, talvez pense que Gamaliel aparece no livro de Atos, todo mundo conhece como aquele que instruiu a Paulo, mas pouca gente sabe que Gamaliel funda uma escola judaica que é importante até os dias de hoje e é considerado, né, como já dissemos, um dos maiores mestres do judaísmo de todos os tempos. Então é a esse homem que Paulo se refere no seu discurso de defesa. Fala sobre as suas origens, que cresceu aos pés dele, e fala sobre também o fato de ter perseguido. Ele, inclusive, ousadamente cita o sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote, queridos, na cultura judaica, era cercado de muito respeito. E Paulo, ousadamente, no seu discurso de defesa, diz que cumpria ordens de cartas emitidas pelo sumo sacerdote e os anciãos, que inclusive estavam o ouvindo. Então, esse é o momento inicial em que Paulo começa descrevendo, né, toda a sua trajetória desde antes da sua conversão. E era de se esperar que os judeus recebessem aquela mensagem e amolecessem o seu coração. Mas é isso que acontece, irmãos? Infelizmente. Infelizmente não, né, meus irmãos? Mas aí Deus tem um plano também muito maior para o seu povo. Meus irmãos, chegando agora no nosso segundo tópico, falando ainda sobre essa questão do testemunho do apóstolo Paulo. Ele caminha agora e chega até um ponto bem, né, culminante aí dele, né, que é encontro com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco. Diz assim o nosso autor, Atos 22, 6 ao 11. A narrativa avança para o ponto decisivo da sua vida, em todo aquele momento ali. O encontro pessoal com Cristo ressurreto. Ao meio-dia, uma luz vindo do céu o envolve, lança-o por terra e revela Jesus como o Salvador. Veja que a conversão do apóstolo Paulo se dá com o encontro pessoal ali com o próprio Cristo. E isso lhe deu também a autoridade de ser chamado um apóstolo do Senhor, porque ele foi chamado também pelo próprio Cristo e também enviado pelo próprio Espírito Santo. Então, toda a autoridade Paulo tinha como apóstolo do Senhor por esse momento ímpar em sua vida. A experiência transforma radicalmente a sua trajetória. Aquele homem culto, crescido aos pés do grande Gamaliel, né, dele, agora tem algo que ele nunca tinha visto, nunca tinha sentido, nunca tinha presenciado, nunca tinha vivenciado, por mais profundo ele fosse na lei judaica, por mais profundo ele fosse na cultura do seu povo, no zelo para com a lei de Moisés, nada se comparara àquele momento que ele tem com o próprio Cristo, ao qual ele perseguia. Jesus fala que ele não perseguia o povo, mas perseguia a ele mesmo, ao próprio Cristo. Diz assim o nosso autor, Paulo deixa claro que a sua conversão não foi fruto de persuasão humana, não foi ninguém que convenceu Paulo, né? Foi o próprio Jesus Cristo ressurreto, maravilhoso, mas da intervenção soberana de Deus. O testemunho confirma que a verdadeira força da igreja nasce do encontro real com Cristo.
que ilumina, conforta e redireciona a vidas, como foi a lei do apóstolo Paulo. Então, Paulo ele era um exemplo vivo daquilo que Cristo pode fazer na vida de todo ser humano. Aquilo que o Senhor pode fazer na vida, aquele que tem um encontro verdadeiro e real com Ele. E isso não fica, Diego, apenas para o apóstolo Paulo. Jesus quer ter um encontro pessoal com todo o ser humano, com todo o pecador. Jesus quer se revelar de maneira ímpar, de maneira ali, ter um relacionamento com cada uma pessoa de maneira muito particular. Jesus esteve com o apóstolo Paulo, claro, tinha uma obra específica para ele, tinha um momento específico para o apóstolo, tinha um ministério específico para o apóstolo Paulo. Porém, ele também tem algo para a sua vida e para a nossa vida de maneira muito particular. E, acima de tudo, a salvação que encontrou aqui o apóstolo Paulo. E esse era o grande testemunho do nosso querido apóstolo, que sofreu muita coisa, né? Exatamente. Uma das coisas que é parte inseparável do seu ministério é o sofrimento, né? E já desde o início é dito ao profeta que vai orar por ele, né? E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por amor do meu nome. Então, a missão de Paulo, e esse é o último ponto da nossa lição, sua missão como servo e testemunha de Cristo. É sobre isso. Paulo é chamado para essa missão, nós vemos agora ele fazer uma defesa. Queridos, e essa prisão de Paulo, que agora nós vemos se concretizar, né, ele no seu discurso de defesa, nós sabemos que ele vai apelar, ainda vai a Roma, ainda vai ser julgado, né, em outras ocasiões, os judeus vão arquitetar matá-lo e etc. E nesse ponto, o comentarista da lição nos faz refletir no seguinte: Paulo testemunha de Cristo. Ele não abre mão de, em todas as ocasiões que pôde, mesmo preso, sofrendo perseguição severa, ele poderia ter se calado, né? E os seus problemas desapareceriam. Se ele se calasse, se ele admitisse publicamente, né, o seu erro, era bem provável, queridos, que ele não enfrentasse problema. Mas ele escolheu ser fiel à sua missão. Ele não desistiu e todas as ocasiões em que pôde, manteve-se fiel. E isso nos lembra quando ele diz, né, a Timóteo: combati o bom combate, né? E veja, ali ele está falando de uma batalha, não era, né, uma vida de luxo, de descanso, de conforto, mas uma batalha, né, uma carreira, e ele viria a guardar. Em que ele viria a guardar a fé? Guardar no sentido de proteger, tá? Não é de esconder num lugarzinho, mas aqui é no contexto de batalha, de defender a fé, mesmo diante de oposição severa. Aprendemos que Deus transforma o passado em instrumento de testemunho em suas vidas rendidas para anunciar sua salvação, mesmo diante da rejeição. O testemunho pessoal continua sendo uma das mais poderosas ferramentas do Evangelho para glorificar Cristo e alcançar corações. E aqui uma reflexão de que eu e você não podemos deixar de falar do amor de Jesus. Não é registrado que nenhuma dessas pessoas que ouviram o Evangelho nessas circunstâncias tenham se convertido ali na hora. Nem ele conseguiu converter o coração dos judeus a quem ele falava com tanta propriedade. Isso mostra para mim e para você que o importante não é o número de almas que ganhamos, mas o trabalho para o Senhor é de propagar o Evangelho, a conversão e o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Não é obra de homem algum. Mesmo Paulo, cheio do Espírito Santo, não foi capaz de converter esses homens, convencê-los, deixando claro que é uma obra espiritual que não cabe ao homem. Nem toda a eloquência do mundo pode fazer o homem se arrepender do seu pecado.
mas essa é uma obra espiritual e do Espírito Santo. Então, muitas vezes não veremos frutos imediatos da pregação do Evangelho e da propagação da mensagem de Cristo Jesus. Mas isso não significa, irmão Isaías, que devemos parar nem desistir. Exato. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora na conclusão da nossa lição. Eu gostaria de falar para você que talvez você pense ou fale que não tem, como o nosso professor David já colocou aqui, uma eloquência para pregar. Talvez teologicamente você não tenha uma capacidade, qualquer interpretação de textos e uma pregação mais voltado ali para uma homilética, ok? Mas você tem o seu testemunho de vida, que pode falar muito alto para uma pessoa. O testemunho de vida, meu irmão, uma pregação baseada naquilo que você viveu e naquilo que Cristo fez na sua vida, talvez fale muito mais alto do que qualquer tipo de eloquência ou capacidade teológica de uma pessoa. Então declare aquilo que Cristo fez por você. Declare os milagres que o Senhor Jesus realizou na sua vida. E com certeza, e Deus pode usar esse momento aí para alcançar mais pessoas através do teu testemunho de vida. Era essas ferramentas que o apóstolo Paulo tão preparado usava e usou aqui nesse momento. O testemunho daquilo que Cristo fez em sua vida, da maneira que ele foi transformado. Veja, um grande judeu, um grande observador da lei, um homem muito tido ali no clero judaico como autoridade, mas deixa tudo isso para seguir aquele que transformou verdadeiramente. Então não tenha receio de pregar com aquilo que Deus fez na sua vida. Essa é a maior pregação. Testemunho. Fale da bondade, da misericórdia e dos atos que Deus realizou na sua vida. Com certeza isso fará muito, mas muita diferença para a vida de alguém. Na conclusão, meus queridos, o autor diz assim: a prisão não silenciou Paulo, tornando-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Então Deus estava no controle de tudo aquilo, inclusive daquele momento do motim ali com o apóstolo Paulo. Deus estava no controle e Deus fez com que o apóstolo entendesse. O Espírito Santo fez o apóstolo entender que ali era um grande momento de ele testemunhar para os seus compatriotas ali daquilo que Deus fez em sua vida. Vamos lá. Assim, aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça, quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários realmente ali adversos, mesmo em situações que venham nos trazer muito desconforto. Pregue a palavra, fale daquilo que Deus fez em sua vida, e com certeza eu sei que Deus realmente quer alcançar muitas pessoas através do nosso testemunho pessoal. Meus irmãos, como nós falamos sempre, esse programa não tem a finalidade de substituir a escola bíblica dominical. Então é interessante que você compareça à escola bíblica dominical na sua igreja local, use esse programa como um instrumento para lhe ajudar realmente a um entendimento talvez maior das lições. Agradecemos muito a sua companhia até aqui, continue conosco, dê aí, né, Diego, seu joinha aí, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho possa chegar para mais e mais pessoas, porque essa é a nossa intenção, né, Diego? Exato, faça um comentário, né, deixa aqui sua pergunta. Exatamente, a gente não está aqui para aparecer para a internet ou para ganhar dinheiro com isso aqui, não. A finalidade disso aqui é ser um canal, né, de realmente pregação do Evangelho do Senhor. Até o dia que Deus quiser, né, Estevam? Exato. À vontade dele para dar suas considerações finais. Nós agradecemos, queridos, por você ter chegado até aqui. Como o nosso Isaías já falou, não se esqueça, deixa aí o seu joinha, isso ajuda para que esse vídeo alcance mais pessoas. E nós esperamos você na próxima aula, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e também a sua família.